Olá, pessoal. Eu sou Ingrid Barcelos, faço parte do grupo Imbuia, que é uma linha de microscopia e espectroscopia no infravermelho. Eu vou falar um pouquinho sobre o admirável mundo nano, e a ideia é que a gente consiga correlacionar ou saber o que a nanotecnologia e aceleradores como o Sirius eles têm em comum. Nanotecnologia é um termo comumente usado, para se referir ao estudo da manipulação numa escala atômica e molecular. Ou seja, é a ciência e a engenharia juntas, focada nas propriedades especiais dos materiais quando eles estão num tamanho bem reduzido. O principal objetivo é criar, por exemplo, materiais de última geração, mais resistentes, mais leves, mais duráveis, ou novos produtos e processos capazes de tirar vantagem dessas propriedades quando elas estão aprimoradas. Então, a nanotecnologia ela pode nos fornecer soluções para a limpeza do solo, para água contaminada e conduzir uma verdadeira revolução nos campos da medicina e da saúde. Então, a fim de compreender esse mundo incomum da nanotecnologia, a gente precisa ter uma ideia das unidades, das dimensões envolvidas. A da nanotecnologia é o nanômetro. Então, um nanômetro é um bilionésimo de metro. E se a gente olhar aqui para essa escala, o que nós vemos, por exemplo, numa célula, é que a célula ela tem uma dimensão, ela tem um tamanho da ordem de micrômetros. Mas que no interior das células, a gente vai ter várias organelas em escala tão pequena que os diversos processos vitais que acontecem no interior dela, eles só podem ser entendidos e compreendidos na nanoescala. Então, assim, de uma forma bem resumida, todos os processos biológicos e físicos-químicos que acontecem na natureza, eles vão se dar por reações que ocorrem na escala molecular, que é a escala nanométrica. Então, o conhecimento desses fenômenos é que vai permitir que nós cientistas aprimoremos o nosso trabalho em diversos campos de pesquisa. E embora esse termo nanotecnologia ele tenha se tornado popular nas 2 últimas décadas, Feynman foi o precursor do conceito de nanotecnologia, quando em 1959, durante uma conferência, ele apresentou um projeto que dizia que não há nenhuma violação das leis físicas nos princípios da nanomanipulação e que isso era apenas uma questão de tempo. E ele estava correto. Mas foi somente em 1974 que Taniguchi definiu o termo nanotecnologia. Então, nanotecnologia consiste no processo de separação, consolidação de materiais átomos por átomos, moléculas por moléculas. Mas esses nanomateriais, eles não são novos, nem na ciência e nem na natureza. Então, por exemplo, as cores que nós vemos na asa das borboletas, eles se estruturam numa escala nano, altamente organizada, como a gente pode ver aqui nessas imagens, a gente tem sempre um zoom da região anterior. E essas plaquinhas, elas fazem com que a luz que bata nela seja espalhada em certas direções e em certos comprimentos de onda. E é isso que vai definir a cor que a gente vai ver. Então, o grau de organização dessas plaquinhas é uma parte fundamental desse processo, porque os espaços entre elas são exatamente da mesma dimensão do comprimento de onda da luz espalhada. Na física, essas estruturas nanométricas, que espalham a luz e causam esse efeito que a gente chama de iridescência, a gente chama esses materiais de cristais fotônicos. Num outro exemplo, a gente tem aqui essas bactérias, que são bactérias magnetotáteis. Elas são micro-organismos naturalmente magnéticos, então elas vão possuir na sua estrutura esses nanocubinhos aqui, de magnetita, e elas costumam viver em ambientes aquáticos e regiões abaixo da superfície, e essas nanopartículas, as nanoestruturas metálicas, elas vão se comportar como dipolos permanentes e vão se orientar ao longo do campo magnético da Terra. Então, embora esses elementos, com essas dimensões reduzidas, eles já existem há séculos na natureza, a habilidade de vê-los, de entendê-los e de controlá-los é que é mais recente.
E todo esse progresso é devido, em grande parte, ao estudo da mecânica quântica. Uma vez que a matéria na nanoscala, ela vai apresentar propriedades diferentes dos materiais macroscópicos. Então, nessa escala, já não são mais válidos os princípios da mecânica clássica, e sim da mecânica quântica. Então, pequenas mudanças na estrutura da matéria pode acarretar em mudanças significativas nas suas características, tanto físicas quanto químicas. E, portanto, a mecânica quântica, primeiramente, ela nos permitiu entender a propriedade dos átomos. Então, o modelo hoje que é dado pela mecânica quântica, ele é o modelo mais moderno, ele é o modelo mais complexo, e ele vai se basear na forma matemática da estrutura atômica. Então, em um átomo, os prótons e os nêutrons, né, eles vão ficar no centro, eles vão ficar no núcleo do átomo, e os elétrons, eles viajam em uma nuvem ao redor do núcleo. Essa nuvem, ela vai ser dividida em orbitais. Esses orbitais são os locais onde provavelmente os elétrons eles vão estar. Tá? E a combinação, né, no caso de um átomo, a combinação de prótons, nêutrons e elétrons de um átomo dá a cada elemento suas propriedades que são únicas. Além disso, associado a todo esse entendimento, né, de como o átomo se estrutura, veio a revolução das ferramentas de imagem. E isso nos permitiu visualizar esses materiais nanoestruturados. Então, um dos instrumentos mais utilizados para a exploração dos materiais na escala nanométrica é o microscópio eletrônico de varredura, porque ele vai nos permitir, né, observar a morfologia dessas nanoestruturas, e o microscópio de varredura por tunelamento, que permite a observação dos átomos e das moléculas no nível atômico, quando esses elétrons eles conseguem vencer esse gap de energia e tunela da ponta para a amostra. E assim é possível que a gente tenha as informações estruturais, como a gente está vendo aqui nessa imagem, mas também informações eletrônicas. E os cientistas que foram responsáveis, né, pela criação dessas duas ferramentas poderosas para o estudo das nanoestruturas, eles foram laureados com o Prêmio Nobel. Então, para a gente exemplificar, né, o quão poderosas são essas ferramentas de imagem, eu trago aqui o exemplo do grafite. Então, olhando para o grafite através de diversas microscopias, microscopia óptica, microscopia eletrônica e microscopia de tunelamento, a gente consegue ter várias informações, né? Inclusive sobre morfologia, sobre como esse material está se estruturado, mas se a gente olhar aqui para a última imagem, para a microscopia de tunelamento, é possível, inclusive, revelar como que os átomos de carbono, eles estão organizados nessa estrutura, e aqui, nesse caso específico, o que a gente está vendo é que esses átomos de carbono, eles são organizados numa estrutura hexagonal. E, por fim, como um último passo de todo esse progresso advindo da mecânica quântica, a gente tem a capacidade de manipulação. Então, começando pelo controle, né, da forma da estrutura durante o seu processo de produção, porque algumas propriedades, eu vou falar um pouco disso mais adiante, elas estão completamente correlacionadas com a forma e com o tamanho da nanoestrutura, e posteriormente pela sua aplicação para diferentes finalidades. Então, a gente tem hoje nanorobôs, né, como uma das maiores promessas de reconstrução de órgãos, de limpeza de artérias, diminuição de efeitos colaterais de remédios. Então, assim, esses são todos objetivos que estão sendo buscados a partir do uso de nanoestruturas. Ou, por exemplo, na produção de dispositivos. Então, a Samsung hoje, ela tem produzido vários produtos como baterias, como dispositivos flexíveis, todos eles como base nanomateriais. E a classificação dos nanomateriais vai depender essencialmente do número de dimensões que estão dentro dessa faixa nanométrica. Então, sistemas confinados em 3 dimensões são estruturas 0D,
Sistemas confinados em duas direções, duas dimensões, né? São estruturas que a gente chama de 1D, então a gente tem nanofios, nanobastões, e estruturas confinadas em uma dimensão, nesse caso aqui, na dimensão que é dada pela espessura, são as estruturas que a gente chama de estruturas bidimensionais, 2D. Então, o confinamento de partículas em uma determinada direção cristalográfica dentro de uma estrutura, geralmente isso leva a mudanças nas propriedades físicas e químicas que estão atribuídas a esse sistema. E, portanto, a descoberta experimental de algumas estruturas nanométricas e, obviamente, as suas propriedades, né, físico-químicas atribuídas a elas também renderam prêmio Nobel. Em 1996, pela descoberta do fullereno, uma estrutura totalmente 0D, né? E em 2004, pela descoberta experimental do grafeno, que é uma estrutura bidimensional formada apenas por átomos de carbono. Uma das principais vantagens de trabalhar com nanomateriais é que eles possuem áreas de superfície muito maior do que massas similares de materiais de maior escala. Então, o que acontece é que à medida que a área superficial por massa de um material aumenta, uma quantidade maior de material pode entrar em contato com os materiais circundantes, os materiais que estão ali em volta. E isso, obviamente, vai afetar a reatividade. Então, num experimento simples, se a gente tem um cubo com 1 por 1 centímetro de lado, ele vai ter uma área superficial de 6 centímetros quadrados. Agora, se a gente pega essa mesma dimensão e divide isso em cubos de 1 milímetro de lado, a gente vai ter uma área superficial total de 60 centímetros quadrados, 10 vezes maior. Agora, se a gente transforma esse cubo em nanocubos de 1 nanômetro de lado, o que acontece é que a gente vai ter uma área total de 6.000 metros quadrados. Ou seja, em outras palavras, a gente tem um único centímetro cúbico, um único centímetro transformado em nanopartículas cúbicas, e quando isso acontece, a gente tem um aumento de uma área superficial total 1/3 maior do que um campo de futebol. Além desse efeito, né, desse aumento de reatividade devido ao aumento da área superficial, os materiais na escala nano, eles vão apresentar outras propriedades, geralmente diferentes e notáveis quando comparada com as propriedades físicas e químicas do material na escala Book. Então, embora eu quero deixar bem claro que não existe uma regra, geralmente o que acontece é que os materiais na escala nanométrica, eles vão apresentar ponto de fusão mais baixo, eles vão apresentar um aumento das propriedades mecânicas, geralmente propriedades ópticas diferentes quando comparado com o material Book, uma mudança na condutividade elétrica, diferentes propriedades magnéticas, um aumento da reatividade química, obviamente, associado ao aumento da área superficial. E o que tem de interessante nessas mudanças? É que se essas mudanças elas têm uma dependência com o tamanho, isso quer dizer que ajustando o tamanho, ou a forma, ou a extensão, né, de como que essas nanoestruturas vão se aglomerar, a gente consegue manipular essas propriedades. E essa que é a principal vantagem de trabalhar com nanomateriais. Então, eu vou dar alguns exemplos da variação das propriedades na nanoescala e como que algum desses materiais eles vêm sendo empregados na prática. Então, começando pelas propriedades magnéticas, as nanopartículas magnéticas, elas vão se comportar da mesma forma que o Book, ou seja, elas se comportam como ímãs permanentes, mas devido ao seu tamanho, devido ao fato de serem nanoestruturadas, elas podem ser usadas em diferentes áreas: biotecnologia, ciências biomédicas, análise de imagem por ressonância magnética, armazenamento de dados, entregas de drogas, de medicamentos. Então, em geral, existem várias aplicações de nanopartículas magnéticas que envolvem, inclusive, a sua administração dentro do nosso organismo. Uma outra aplicação de nanopartículas magnéticas bem interessantes é que elas podem ser usadas em fluidos, formando o que a gente chama de fluido ferromagnéticos. Então, sem o campo magnético, essas partículas elas vão se comportar como fluido.
Só que quando você aplica campo magnético, as suas propriedades elas podem começar a ser controladas. Então, uma coisa legal para se fazer com esses fluidos magnéticos é, por exemplo, combinar o magnetismo com outra propriedade de interesse, por exemplo, a condutividade térmica. Então, esses fluidos magnéticos, eles têm uma série de aplicações, por exemplo, em armazenamento de dados, alto-falantes, fluidos selantes, lubrificantes. A indústria automobilística usa bastante fluidos ferromagnéticos inclusive, esse tipo de fluido ferromagnético, que é bem interessante para a sala de aula, para a gente mostrar de fato como que funciona, né? Isso pode ser comprado no Mercado Livre, por exemplo. Uma outra propriedade interessante é que materiais como ouro, que não são magnéticos, quando nanoestruturados, eles podem apresentar magnetismo. Então, as nanopartículas de ouro são magnéticas. Bom, numa outra abordagem, a redução das dimensões dos materiais tem um efeito muito pronunciado tanto nas propriedades ópticas quanto nas propriedades eletrônicas, tá? E isso se deve principalmente ao aumento do espaçamento de energia entre os níveis de energia, que é o que a gente chama de efeito de confinamento ou efeito quântico. Bom, para a gente ilustrar esse comportamento, eu estou mostrando aqui, então, a densidade de estado por energia para os materiais na forma Book, 2D, 1D e 0D. E de uma forma bem simples, a que a gente chama de DOS aqui, que é a densidade de estados, ela é a propriedade que quantifica o quão empacotado estão os níveis de energia no sistema. Então, um sistema que tem uma alta densidade de estados significa que tem muitos estados disponíveis para ocupação. Enquanto uma densidade de estados nula significa que nenhum estado pode ser ocupado em um nível de energia. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, para os zeros D, ou que é o que a gente chama de pontos quânticos, esses sistemas eles vêm sendo amplamente estudados porque eles têm uma possibilidade de você confinar um número controlado de portadores de carga em um pequeno volume. Então, aqui eu tenho alguns exemplos desses cristais, né, desses pontos quânticos, que são cristais minúsculos, então eles têm dimensões de pouquíssimos nanômetros, e o que eles fazem é absorver uma determinada frequência da luz e emitir numa outra frequência, e isso vai depender da utilidade que você quer dar para esse sistema. Mas o importante é observar que essas cores que vão ser emitidas, elas são muito intensas e muito vivas. Então, é por isso que esses pontos quânticos eles vêm sendo aplicados principalmente nisso que a gente chama de uma nova geração de dispositivos, de telas, né? Porque eles vão apresentar parâmetros otimizados que permite que a qualidade da luz seja calibrada e, consequentemente, a gente vai ter uma definição de imagem com uma resolução muito maior. Bom, e por fim, no último exemplo, a forma com que o material se estrutura vai determinar também as suas propriedades. Então, um exemplo clássico disso, né, são os alótropos do carbono, que diz a respeito às formas mais conhecidas do carbono, né, que inclui, dentre muitas, algumas dessas que eu estou mostrando aqui, que é o fulereno, o nanotubo e o grafite. E todos eles têm como base, né, o grafeno, que é a folha de carbono. Então, nesse exemplo aqui, eu vou destacar, então, o nanotubo de carbono, principalmente devido às suas propriedades mecânicas aprimoradas, quando comparado com o aço. Então, ele vai ter uma resistência à tração muito maior, um módulo de Young muito maior, numa densidade de material muito menor. É possível hoje você comprar no mercado cimento à base de nanotubo, raquetes, tinta de parede, entre outras aplicações que estão disponíveis. Já o grafeno, ele caiu nas graças, né, do mercado, então é possível você comprar diversos produtos à base de grafeno. Existem muitas pesquisas em torno desse material e suas possíveis aplicações, e o principal gargalo hoje é como produzir esse material com uma qualidade muito boa em uma larga escala, para que esses produtos eles possam ser produzidos, né, em escala industrial. Mas é importante ressaltar que o uso desses materiais ele não se limita somente em algumas áreas. Tá? A nanotecnologia ela tem um caráter multidisciplinar,
como a gente pode olhar aqui nesse círculo mais externo, existem diversos produtos, né, e aplicações dessas estruturas nanométricas em diversas áreas. Então, há uma convergência multidisciplinar e sem precedentes dos cientistas sobre essa área. Inclusive, gente, a nanotecnologia ela é tão nova que ninguém tem certeza absoluta daquilo que está por vir. Bom, então o que eu espero é que até aqui a gente tenha construído uma ponte e que a gente tenha um entendimento de que a evolução do nosso conhecimento, né, a respeito dos materiais, está intimamente ligada com a evolução dos instrumentos que nos permitem observá-los. Então, é assim que os aceleradores mais modernos, por exemplo, como o Sirius, eles vão oferecer diversas técnicas experimentais que nos permitirão explorar ao máximo esses novos materiais, inclusive de olhar novamente para materiais já conhecidos para que a gente possa explorar propriedades que ainda não foram visualizadas e as suas respectivas performances, né, desses materiais em diversas aplicações. Uma delas é a microscopia e a espectroscopia de infravermelho. Essa técnica está alocada, né, na linha Embuia e ela vai ser uma estação experimental com duas linhas, tanto na escala micro quanto na escala nano, dedicadas ao infravermelho. Então, o infravermelho, ele vai ser uma radiação que tem um comprimento de onda um pouquinho mais longo que o vermelho do visível e um pouquinho mais curto que o micro-ondas. E essa radiação, quando ela é absorvida por um material, ela faz com que essas moléculas elas mudem seu estado vibracional e rotacional. Então, essas moléculas elas vão ser agitadas e a maneira com que essas moléculas se agitam faz com que seja possível que a gente possa identificá-las e saber exatamente quem é aquela molécula. Então, de uma forma mais simples, o infravermelho ele está para a caracterização de moléculas, assim como o RG está para a nossa identificação. O princípio físico dessa técnica é muito simples. O feixe de infravermelho incide na amostra. Essa amostra ela vai absorver essa energia no infravermelho para vibrar. Essas vibrações das ligações químicas elas acontecem em frequências muito específicas e o que a gente detecta é a absorção do infravermelho por essa molécula. A partir dessas frequências, né, de vibração específicas, a gente consegue então caracterizar, né, essa molécula. Então, a gente tem um espectro de absorbância por número de onda e o conjunto desses picos são responsáveis pelas vibrações apresentadas aqui nesse GIF e com isso a gente consegue concluir que esse espectro é da molécula de etanol. Então, a gente consegue correlacionar a estrutura química do componente com seu espectro vibracional. Por se tratar de uma técnica capaz de identificar componentes químicos, a espectroscopia de infravermelho é uma ferramenta muito poderosa para estudar proteínas, lipídios, carboidratos, entre outras análises biológicas muito importantes. Então, por exemplo, a gente pode usar essa microscopia, né, essa microscopia e espectroscopia de infravermelho para classificar, por exemplo, o que a gente chama de impressão digital em tecidos humanos. Então, isso permite com que a gente consiga distinguir, por exemplo, células com câncer, tecidos com câncer ou tecidos saudáveis. E num outro exemplo de uma aplicação mais óbvia de se usar o infravermelho é que por se tratar de uma técnica capaz de identificar compostos químicos, então uma aplicação direta é usar essa técnica, por exemplo, para monitorar reações químicas. Mas a questão é que, e se a gente quiser olhar para a química desses materiais numa escala submicrométrica, por exemplo, se a gente quiser investigar esses materiais bidimensionais, né, cuja estrutura deles é da ordem de alguns nanômetros, ou se a gente quiser, né, estudar casos em que as estruturas, as dimensões, elas são nanométricas, então, por exemplo, a gente já sabe hoje em dia que uma célula saudável, durante o câncer, no processo de metástase, ele se comunica com a célula
cancerosa, né, através de nanopontes, se a gente quisesse ter mais informações sobre essas estruturas aqui na nanoescala, a gente ia precisar do infravermelho, mas numa escala menor. Então, esse tipo de proposta aqui, de pesquisa, é muito desafiador para quando a gente está estudando, por exemplo, infravermelho na escala micro. Então, são para esses casos que a gente tem uma técnica de nanoespectroscopia de infravermelho, que basicamente o que a gente faz é olhar para esses materiais, biomateriais, polímeros, materiais 2D, semicondutores, com uma sonda muito pequena, com uma sonda nanométrica. E assim é possível com que a gente consiga obter informações químicas, como que essas ligações elas estão estruturadas dentro de um material numa escala muito reduzida. Uma implicação direta de ter uma nanosonda é poder, então, através dela, estudar nanomateriais. Então, aqui é um exemplo que eu estou mostrando de um material na forma bulk, né? E aqui à direita, uma imagem de microscopia de força atômica desse material na forma 2D, em que as suas camadas têm em torno de alguns nanômetros de espessura. Então, através da nanoespectroscopia de infravermelho, é possível que a gente consiga caracterizar quimicamente essas ligações químicas, e inclusive verificar a evolução, né, de como que esse sistema ele está estruturado, dado a uma variação do número de camadas. Bom, no outro exemplo, essa técnica também ela pode ser empregada para você estudar componentes internos do fio de cabelo. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, de cortes transversais do fio do cabelo, então uma imagem de FM e uma imagem de infravermelho, e nesse trabalho foi possível observar, né, diferentes tipos de aglomerados de melanina para diferentes cores do cabelo. Então, esse tipo de análise, por exemplo, permite você avaliar a entrega de cosméticos para os componentes internos do cabelo, uma vez que você consegue identificá-los. Num outro exemplo bem interessante também, é que você pode usar a nanoespectroscopia para sondar a interação de nanopartículas, nesse caso aqui, por exemplo, com bactéria. Então, a ideia é que você possa entregar drogas, né, antibióticos, por exemplo, diretamente para a bactéria, criando uma afinidade com a nanopartícula. E essa afinidade com a nanopartícula pode ser sondada também por nanoespectroscopia de infravermelho. E por fim, uma outra coisa que pode ser realizada também são experimentos de caracterização química, as ligações químicas, tanto de líquidos quanto de materiais bioincompatíveis em ambiente aquoso. Então, o que a gente está mostrando aqui é a nanoespectroscopia, né, de uma proteína em ambiente líquido, ou mesmo de um líquido muito usado para funcionalização de proteínas ou de um anticorpo ou de qualquer outra coisa que eventualmente você queira estudar. Dito isso, todos esses exemplos que eu mostrei anteriormente, eles só são possíveis porque a gente tem uma nanosonda totalmente compatível com os nanomateriais ou as nanoestruturas que venham a ser estudadas. Por fim, eu queria ressaltar assim, que se hoje você der um Google, né? Se você der um Google no termo nanotechnology, você vai encontrar muitos resultados. E isso é devido ao fato de que a nanotecnologia ela está presente em tudo que nos rodeia. Cosméticos, eletrônicos, nanomedicina, enfim. A gente está consumindo nanotecnologia o tempo todo. Então, se for preciso, se for não, né? Como é preciso obter informações sobre esses materiais, sobre esses processos no nível atômico, estruturas como o Sirius, elas são necessárias. A nanotecnologia hoje, gente, ela é considerada como uma nova revolução industrial. E, portanto, meus caros, o futuro é invisível.
Muito obrigada pela atenção e eu estou à disposição para eventuais dúvidas.